Enquanto a absoluta maioria de gestores e gestoras dentro de uma organização trabalha muito mais horas, 10, 12 horas por dia, às vezes tendo que levar trabalho para fazer a noite em casa, nos finais de semana, existe um pequeno grupo de gestores que sai todos os dias entre 5 e 6 da tarde, faz seu horário normal de almoço, pelo menos na maior parte dos dias. Eu conheci gestores nessa situação, alguns deles em cargos estratégicos de alta gestão, e pude observar que essas pessoas têm duas características, ou melhor, duas competências muito bem desenvolvidas, que podem ajudar a explicar por que elas conseguem entregar resultados sólidos e consistentes, enquanto aumentam a eficiência operacional das suas áreas, ao mesmo tempo que trabalham um número normal de horas, pelo menos a maior parte dos dias. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Márcio Signoni, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Antes de entrar nas características especificamente, eu quero deixar muito bem entendido que não tenho a pretensão de afirmar que qualquer gestor ou gestora que possua essas duas competências em um nível muito alto de desenvolvimento sempre vai ter uma rotina mais tranquila em relação aos seus colegas ou pares. Não é assim que funciona. Existem outras variáveis que entram em jogo aqui, como a cultura organizacional, às vezes os superiores, e muito mais importante do que tudo, outras competências que são igualmente importantes. A primeira competência que eu percebi que os gestores que conseguem ter uma rotina mais tranquila possuem em nível muito alto é a de gestão do tempo. E aqui nós temos o primeiro problema. Muitos gestores que vêm falar comigo nos processos de desenvolvimento individual de competências chegam completamente céticos, porque já testaram todas as ferramentas, metodologias, tudo que tem de melhor no mercado e nada resolveu a questão da gestão do tempo da área dessa pessoa. E quando eu começo a investigar, vou percebendo que ela não desenvolveu um método de organização para lidar com todas as demandas da área. Esse método é anterior ao uso de ferramentas e metodologias. Os gestores que não têm um método de organização pessoal, e ele é individual, não existe uma fórmula pronta para você poder seguir de fazer um método que vai funcionar em qualquer cultura, em qualquer área. Simplesmente não existe. Então, enquanto você não desenvolve um método de organização, não adianta sair testando todo tipo de ferramenta que tem no mercado, porque nada vai resolver. O método trata da organização de fluxos de trabalho, de demandas e de prioridades. E a organização está muito acima da gestão do tempo. Você consegue conceber a ideia de alguém que é extremamente desorganizado, mas que faz uma ótima gestão do tempo, é até um contrassenso, um absurdo falar uma coisa dessa. Simplesmente não existe. Então, nos meus cursos e processos de desenvolvimento individual, quando eu percebo que a pessoa está tendo um grande problema com gestão do tempo, nós começamos desenvolvendo o método pessoal de organização. A partir do momento que você tem tudo isso organizado e efetivamente funcionando, 80% da gestão do tempo já está pronta. Aí depois é só ir para o mercado buscar ferramentas, porque existem centenas, talvez milhares de opções, para você testar aquilo que se adequa melhor à sua realidade e que você tem mais afinidade também. A segunda competência que os gestores e gestoras que têm uma rotina um pouco mais tranquila do que o normal costumam possuir em um nível mais alto é a de desenvolvimento da equipe. Esse tema é praticamente um tabu. Para quase 100% dos gestores e gestoras, quando você fala sobre desenvolver as pessoas, a resposta é a mesma. Não tenho tempo para isso. Mas isso é bem relativo e até certo ponto irônico, porque quanto mais maturidade a sua equipe tiver, mais tempo o gestor tem também. Então, aqui é uma questão para mim de escolha. Dizer que não tem tempo é praticamente injustificável e eu vou mostrar por quê. Ou você aplica o tempo tendo que lidar com problemas, com falhas, com baixa qualidade das entregas, entrar no processo com muito mais frequência,
Às vezes, operacionalizar atividades que a sua equipe deveria fazer, mas que, como não tem a maturidade suficiente, você, como gestor ou gestora, tem que acabar fazendo. Ou controlar aquilo que as pessoas estão fazendo, ficar dando instruções detalhadas sobre tudo o tempo todo. Ou você aplica o tempo desenvolvendo a sua equipe para que ela adquira um nível mais alto de maturidade, consiga lidar com mais complexidade, assumir mais responsabilidade, e aí a sua equipe controla o processo sozinha, você não tem que ficar entrando nisso o tempo todo, bem pelo contrário. Não precisa ficar lidando com retrabalho, problemas, baixa qualidade, porque quando a equipe domina o processo, ela faz as melhorias necessárias, ela identifica gargalos, identifica problemas, ela resolve isso. E até quando acontece alguma falha ou outra, normalmente é muito menor a magnitude e são coisas que são resolvidas também com muito mais rapidez. E aí o gestor em um ambiente como esse, ele fica livre para lidar com aquilo que é a sua função de verdade, a estratégia, o relacionamento com as áreas, controlar os indicadores, as metas, e só vai entrar no processo quando for necessário. É claro que o gestor vai acompanhar as atividades que delegou, porque isso faz parte da sua função, também vai acompanhar como os indicadores estão caminhando, vai, eventualmente, olhar aquelas atividades que são de uma alta responsabilidade para saber se a entrega está ok, no nível esperado. Mas não vai precisar ficar o tempo todo com aquela carga de trabalho que o gestor que tem uma equipe muito pouco madura possui. Na verdade, é essa carga que faz com que os gestores tenham que trabalhar muito mais horas do que o normal. E os líderes que já perceberam isso não querem ficar com essa carga de trabalho porque eles entendem que essa é a parte da sua equipe. Então, para mim, sempre é uma questão de escolha. Esses líderes que desenvolvem a sua equipe, geralmente têm áreas que trabalham num ritmo muito mais tranquilo, as pessoas dominam o processo, fazem melhorias, inovam. Geralmente, quando vem alguma coisa que não está prevista, alguma urgência, eles conseguem acomodar isso de uma maneira muito mais tranquila, muito mais resiliente. Enquanto que aquele gestor que diz que não tem tempo para desenvolver as pessoas e tem uma equipe de baixa maturidade, tem uma área que sempre vai estar lidando com urgências, não consegue se planejar, tem que ficar entrando o tempo todo no processo. Enfim, é, no geral, uma questão de escolha. Eu entendo que existem culturas que são muito mais desafiadoras para isso. Então, às vezes, o gestor desenvolve a sua equipe muito bem, mas está lá numa organização na qual o esforço é mais valorizado do que o resultado. Aí tem que fazer um esforço enorme, tem que suar a camisa, tem que ser com suor e lágrimas. Ali naquele ambiente, a pessoa pode até não entregar tudo aquilo que deveria, mas se ela estiver trabalhando 16 horas por dia, isso é tudo que a organização quer. Ou às vezes você tem um superior imediato que é extremamente desorganizado, e é essa pessoa que acaba desestabilizando a sua área. Você faz uma boa gestão do tempo, você desenvolve as pessoas, mas o seu superior imediato é completamente desorganizado, esquece das coisas, e vem tudo urgente, enfim. Eu sei que existem variáveis como estas e outras ainda, que eu não estou citando aqui, que podem jogar em contra disso que eu estou falando. Mas eu tenho certeza de que mesmo em um ambiente que tenha esses outros problemas, essas outras variáveis, aqueles gestores que conseguem fazer uma excelente gestão do tempo e que desenvolvem bem a sua equipe, ainda vão se sair melhor do que se não fizessem nada disso, se tivessem uma péssima gestão do tempo e uma equipe de baixíssima maturidade. Se você tem interesse em desenvolver essas competências ou entende que alguns líderes lá na sua organização precisam desenvolvê-las, eu criei um curso online para isso. Estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa entrar e avaliar. Nesse curso, eu exploro com bastante profundidade essas duas competências e outras que eu considero essenciais para qualquer líder que quer estar lá entre os 15% melhores. Se você gostou desse vídeo, então curta, comente aqui embaixo para que o conteúdo possa chegar mais facilmente a outras pessoas. Se você gostou bastante, então siga o nosso canal para poder receber atualizações. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até breve.